você para pensar, até no sentido privado, né, da documentação, quando você perde. Quando você perde os documentos, você se dá conta de que ele é importante na tua vida, né, que você precisa dele. A gente pode pensar, e a história vai dizer, que sempre houve preocupação em manter a memória. A gente vê isso em vários povos, história universal. Essa pessoa precisa de um documento que ela acha que não vai encontrar, e aí a última alternativa dela é procurar no arquivo, né? Então ela tem uma surpresa, porque ela vê aquele documento bem guardado, bem cuidado, a informação que ela precisa está ali. Dom João VI vem para o Brasil, né? E aqui se instala um Império Português. Então, como na Europa está acontecendo esse fortalecimento dos Estados-nação, né? Unificando todos os países, isso vai se refletir também na América Latina e, consequentemente, aqui no Brasil. Então, se fundam as instituições que vão reunir a documentação sobre essas nações. Com a vinda da família real. Depois de um determinado momento, se viu que era muito importante colher a história e os documentos já produzidos naquele momento. Foi então que se pensou na organização da atividade documental no país. O Brasil é uma nação que está surgindo ainda vinculada ao Império Português, né? Mas que já vai formando toda a sua memória, né? Então, o Arquivo Nacional, que é criado em 1838, pode ser considerado um marco dessa preocupação em registrar, em conservar a documentação da administração federal, né? Da administração pública federal. O Supremo Tribunal Federal, como o principal órgão do Poder Judiciário, ele tem um papel fundamental para escrever a história do país. Então, às vezes, qualquer caso, o que acontece aqui tem um impacto maior. E, por isso, também a necessidade de preservação desse acervo histórico é maior ainda. A gente tem que ter um cuidado ainda maior com a história do tribunal e com a história do próprio país. O Supremo Tribunal Federal, a gente pode dividi-los em 3 grandes acervos, que é da seção de arquivo, da coordenadoria de biblioteca e da seção de memória institucional. Nós temos aqui toda a história do Poder Judiciário, nós temos parte muito grande dessa história. E aí a nossa importância em preservar a memória do judiciário brasileiro. Nós temos aí em torno de, mais de 10 mil processos, muitos deles históricos, que mostram mesmo Casa da Suplicação, século XIX, Superior Tribunal Federal, chegar até o Supremo. A gestão documental, ela começa no protocolo, né? Então, e termina no arquivo. Então, a gente tem o início e o fim da gestão documental. E temos a seção de memória institucional, que são os móveis, objetos histórico-culturais que o Supremo tem, né? Temos o laboratório, a seção de restauração e preservação da memória documental, que a gente chama de laboratório, e a seção de encadernação, são 5 sessões, né? Geralmente as pessoas fazem muita confusão, né? Se você diz assim, eu trabalho no arquivo, daí, biblioteca, né? Então já confunde uma coisa com a outra. Mas o que tem no arquivo, né? Peças de museu? E, na verdade, essas instituições, eu acho que até os próprios gestores, a própria legislação, quando eles foram criados, né, o museu, a biblioteca, o arquivo, eles se confundiram mesmo, um pouco nos seus objetos, no seu objetivo.
Cada um tem o seu papel, que é de fundamental importância, mas cada um tem a sua atribuição bem definida, né? Então, no caso do arquivo, a gente trabalha com a documentação, né? A informação documental, que é produzida naquilo que o tribunal tem a competência, ou seja, para processar e julgar. O resultado dessa atividade, em termos de documento, é a atribuição do arquivo cuidar. A biblioteca ela tem uma responsabilidade de disseminar informação, né? Divulgar a informação, preservar, né? Então, assim, a gente tem todo um cuidado em proteger o livro que está em nossa quadro, no nosso acervo, aqueles que são novos e aqueles que são mais antigos, porque todos têm que passar por um cuidado assim, de ambientação, de higienização, de climatização, o manuseio como deve ser. Então a gente orienta o nosso usuário como deve ser, né, manuseada uma obra, para que hoje ela está nova, mas conforme o manuseio ela vai ficar danificada. O acervo do museu, o acervo histórico-cultural, ele é muito variado. São vários tipos de elementos. Temos acervo fotográfico, acervo mobiliário, acervo de condecorações. Cada um deles reserva peças de grande valor. A gente também tem fotos, né, da época ainda da criação do Supremo aqui em Brasília, inauguração, primeiras sessões. Também se tornam automaticamente valiosas históricas. Eu aceitei o desafio, né, e estou aqui há 11 anos na frente da coordenadoria e amando, a gente se apaixona. O arquivo é como se fosse a ponta final de tudo que o tribunal produz em termos de documento, né? E essa consciência, né, a gente tem trabalhado junto com eles da importância do documento, porque o documento, em se tratando de uma instituição como o STF, né, de um órgão como o STF, da importância que ele tem para o povo, para a sociedade, então a gente passa isso também para eles, e que o que está sendo feito hoje interessa também para as gerações futuras, e a gente tem trabalhado junto aos gabinetes, junto às outras unidades do tribunal, né, e hoje eles têm uma maior consciência com relação à forma de tratamento desses acervos, né? É bastante complexo. Precisa de uma infraestrutura, né? Precisa de prédio, precisa de materiais, de equipamentos adequados, né? Inclusive para conservar os documentos, né? Você precisa de profissionais preparados para organizar essa documentação, né? Sobretudo arquivistas, mas também hoje em dia analistas de sistema, historiadores, outros profissionais, administradores, né, que saibam organizar essa instituição arquivística da melhor forma possível, né, com mais eficiência. A gente também começou a instituir uma política de conservação e preservação de documentos, então essa higienização permanente do acervo, que é feita periodicamente, ininterruptamente, né? Porque quando ele começa na primeira prateleira, quando ele termina já está na hora de fazer de novo. O Conselho Nacional de Arquivos é o responsável por gerar algumas normas, né? Algumas recomendações para esses arquivos, para o funcionamento, né? Em várias frentes, na área de conservação de documentos, na área de produção de documentos eletrônicos. O CONARC ele tem como papel principal ou fundamental a difusão, a disseminação e a normalização das leis de gestão de documentos no Brasil. Em suma, esse seria o principal papel do CONARC no país. É um colegiado, isso é importante dizer, e nós temos dentro do CONARC pessoas ou instituições de diversos alcances. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e entidades civis,
representativas na área da ciência da informação, especialmente no que diz respeito à gestão de documentos no país. O arquivo, a gente guarda toda a documentação que foi produzida pelo Supremo Tribunal Federal. É toda a produção dos ministros, né? Dos ministros e toda a produção administrativa também. Então, processo administrativo, documentação administrativa, processos judiciais, fora aqueles que são de origem recursal, que voltam para as origens, né? Aqueles processos que são originários do Supremo, eles ficam todos aqui. A gente não tem ainda... em princípio, são todos de guarda permanente, não há descarte de documentação judicial, né? A gente só tem descarte da documentação administrativa. Então, o arquivo é toda essa parte institucional. Há alguns anos não se dava muita importância a esse lado histórico e de conservação. E, para que as pessoas tenham consciência, isso leva um tempo. E é um trabalho que a gente está procurando fazer, principalmente com a Coordenadoria de Memória e Gestão Documental, e que eu creio que daqui a alguns anos a gente vai poder colher uns frutos muito bons desse trabalho. Por nós estarmos em um espaço que foi adaptado ao arquivo, nós temos um cofre que, na verdade, assim, a gente tem algumas informações do que... Né, qual foi a utilização desse cofre. Então, algumas pessoas dizem que era um banco, né, que tinha esse cofre aqui e que pagava os servidores em espécie naquela época, né? Então, nós reativamos esse cofre, tá? E aí colocamos uns dispositivos eletrônicos lá, e aí só quem tem acesso são as pessoas autorizadas para usarem esse tipo de informação, que é guardada no cofre, no caso, né? O arquivista é fundamental não só na guarda dessa documentação já considerada de valor histórico, mas ele é muito importante nessa fase que antecede a essa decisão de guarda, né? Na produção dos documentos, reconhecer quais documentos precisam ser criados numa instituição. Tanto a profissão do museólogo, do bibliotecário, do arquivista está muito ligada à questão de Estado. Por isso até que é difícil você precisar os arquivos privados, as bibliotecas privadas, os museus privados no país. Porque, normalmente, para ser privado de interesse público, que é o alcance que nós devemos ter, isso depende, obviamente, de avaliação, de estudo e da vontade do privado em fazer com que estes acervos, especificamente, se tornem públicos. O mais antigo, ele trata de escravo. Uma escrava gostaria de ter sua liberdade reconhecida pelo tribunal, isso praticamente 100 anos antes da abolição da escravatura, que aconteceu em 1888. Então ela pediu, via judiciário, esse reconhecimento da liberdade de escrava. Tá? E pelo que a gente pôde inferir do processo, o patrão dessa escrava, né, a quem ela trabalhava, fez a proposta de que ela trabalhasse para que ele tivesse o reconhecimento mais 10 anos ininterruptos, né, de trabalhos forçados, para que ela viesse a ter esse reconhecimento, né, de liberdade. Nosso grande desafio, né, é mostrar para as pessoas o valor desse trabalho. Não é um trabalho do tribunal, é um trabalho do Brasil, né, história do Brasil. Aqui no STF a gente tem vários profissionais envolvidos nisso, tem a equipe da preservação, por exemplo, que trabalha parceiro com a gente
na restauração desses documentos, no acondicionamento das peças museológicas. Então, aos pouquinhos, a gente está conscientizando a casa e outros profissionais da importância dessa interface. É um processo de 1815 e a gente sabe que a mulher ela não tinha esse reconhecimento que a mulher tem hoje. O marido cometia adultério e ela alegou isso no processo, né? Que ela, além de apanhar do marido, sofria também com essa questão do adultério. E ela fez o requerimento ao judiciário, isso em 1815, requerendo a separação, o rompimento do vínculo conjugal. Né? E por incrível que pareça, o tribunal da época, era a Casa da Suplicação, reconheceu o pedido dela e deu o parecer favorável ao rompimento, ou seja, a separação. Hoje, assim, ao nosso ver, a principal peça é a Constituição Original de 1988, porque é a Constituição vigente. E como o Supremo é o guardião da Constituição, o objeto automaticamente se torna o mais valioso. A partir de 1978, o ministro Thomson Flores, aproveitando as comemorações do sesquicentenário da Corte, resolveu criar o museu. Então, teve esse interesse em reunir peças, fotografias, objetos que contassem a história do Supremo. Naturalmente, vieram peças do Rio de Janeiro, né, na inauguração do Supremo, em 1960. Então, a partir daí, teve uma oficialização do museu. O museu foi criado em 1978, mas em 2009 teve essa mudança na nomenclatura. Atualmente, o nome é Seção de Memória Institucional, e esse nome mudou em 2009. A principal ideia era transmitir o conceito histórico. Qual era o papel desse acervo na história do tribunal? Aí foi fácil, a gente foi começando a levantar elementos para fazer os inventários. A gente aqui trabalha muito com inventário. Inventários são fichas que trazem a história de toda a peça. E a biblioteca já ela não é a produção do Supremo, né? Porque são obras, né, que são adquiridas para atender a comunidade, né, jurídica, não só do Supremo, lógico, né? Todo o pessoal que trabalha aqui, que necessita de doutrina, tem. A gente fez a última contagem, né, que é o inventário que a gente faz anual, e a gente somou 2.097 títulos. Né? Então, essa é a quantidade de obras raras que a gente tem no tribunal. Em geral, são obras doadas, né? Foram doadas pelas famílias dos ministros, né? Com os critérios de raridade, a gente criou esse acervo. A mais antiga é Oratione, de Cícero, é essa obra que está aqui em minhas mãos. Ela é datada de 1556. Trata-se de discursos, né? Que o autor preparou, e ela é muito... Todo mundo quer conhecer essa obra, né? Muito procurada, muito demandada. Eu acho que a conservação da memória está muito ligada a isso, né? A valorização da identidade, a valorização da sua própria história, com todos os erros e acertos que tem, né? Mas é isso, é investimento em educação, né? A gente tem investido, e na verdade o mundo todo, toda a área de restauração tem investido na conservação. Adequação de clima, adequação de luz, de todos os agentes de degradação do papel, a gente tem investido para diminuí-los ao máximo, investindo em gestão de risco, vendo qualquer forma que a gente pode garantir maior durabilidade aos acervos. No ano passado, a seção de restauração e preservação da memória documental começou a fazer um trabalho de conscientização, principalmente com a Secretaria de Administração e Finanças,
na parte de arquitetura e engenharia, para que quando houvesse alguma obra ou alguma mudança dentro do tribunal, que houvesse uma comunicação com essa seção para que se orientasse como proceder com os bens do tribunal, porque muitos deles são históricos, então tem que ter um cuidado um pouco maior. Hoje não se dá mais para trabalhar com os documentos sem você ter o conhecimento da estrutura, os tipos de cola, por exemplo, que se usa, a água que se usa, tudo isso interfere na duração, tudo isso interfere na durabilidade e na preservação dos documentos. A gente está inaugurando esse ano, né, a partir de conhecimentos que a gente foi adquirindo, o uso de papel utilizado pelo Supremo, né, papel A4, esse papel alcalino, ou chamado de papel Chamex. A gente vem reutilizando isso também, porque esse papel moderno, esse papel que a gente usa, ele já é um papel com reserva alcalina, já é um papel feito para durar muitos anos. Documentação eletrônica está substituindo a física. Então, assim como a gente guarda a documentação física, né, por conta de informação, de caráter probatório e tudo mais, a eletrônica também tem que ser guardada, tem que ser conservada, porque se amanhã ou depois, né, a pessoa precisar daquela informação, tem que ir buscar e achar, né? Os documentos produzidos em meio digital, desde que eles são produzidos, que eles são tramitados, arquivados e se ficarem por longo tempo guardados, é preciso comprovar que é aquele mesmo documento. Ou seja, aquele documento que você pesquisa anos depois em meio digital é aquele documento que foi produzido 30, 40 anos atrás. Para isso, no meio digital, você precisa ter uma série de garantias, de requisitos, que a gente chama cadeia de custódia, né? Então você precisa ter controle sobre isso, e aí é preciso de recursos tecnológicos que garantam que esses documentos são autênticos, os documentos públicos são autênticos, e que eles possam ser acessados e que se tenha certeza de que o que se está acessando é aquele documento. A gente está com um projeto de digitalização de livros, né, de andamento de processo que eram usados antigamente, quando não existia ainda o sistema, né? Então todo o andamento do processo era registrado nesses livros. E eles são muito procurados, são muito pesquisados, porque às vezes a pessoa quer saber de um processo antigo que não está no sistema, então a gente vai nos livros e acha. Só que esses livros, eles, de tanto manusear e tal, eles começaram a se desgastar, né? Então a gente pensou nesse projeto de digitalização deles, que já demos início, né? Estão sendo todos digitalizados e indexados para a gente poder fazer depois uma pesquisa e encontrá-los. Todo esse trabalho, né, que a gente faz aqui, com muita dedicação de todos, sempre visando assim, essa guarda dessa documentação para as futuras gerações, né, que vêm depois da gente, e que possam um dia ler, ver, pegar, ler e saber a história, como se passou a história do nosso país, esse momento agora que a gente está passando, né, que agora, daqui uns anos, vai ser um momento histórico.